sociedade e estamos o tempo todo conectados a alguém, sem dúvida. E para ajudar a construir pontes entre as pessoas é necessário sabedoria, muita sabedoria. Por isso, um workshop vai ser realizado em Blumenau para nos ajudar sobre esse assunto. E ele vai ser ministrado pelo parapsicólogo, o Dr. Henrique Pagnoncelli, que está aqui comigo para já nos dar algumas dicas. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. Boa tarde. Esse é um tema, na verdade, bastante interessante, porque a nossa vida ela é definida por relações. E as relações dependem das programações que nós temos no lado inconsciente. Por exemplo, se a pessoa tem uma imagem negativa de si própria, programada lá, a nível inconsciente, todas as relações vão ser condicionadas a partir daquela programação, ou a partir desse programa instalado a nível inconsciente. Então, por exemplo, se a pessoa ela tem uma imagem negativa de si mesmo, por exemplo, ali um sentimento de inferioridade, ela vai se comparar às outras pessoas, e as outras pessoas sempre parecem serem melhores do que ela, mas ela não vai admitir isso. Então ela vai se sentir menos inteligente, menos bonita, menos competente. E os outros todos são mais competentes, etc. né? E aqui eu quero colocar uma frase de um filósofo grego, Protágoras, que viveu mais ou menos 500 anos antes de Cristo. Ele diz o seguinte: eu sou a medida de todas as coisas. E hoje a gente sabe, se a imagem negativa de mim mesmo ela está instalada a nível inconsciente, com certeza todas as relações vão ser comprometidas. Então a pessoa ela começa a ter dificuldade de se relacionar na família, na equipe de trabalho, nas suas relações sociais, e pode se tornar até antissocial. Então muitas pessoas às vezes são julgadas a partir disso. Então aquela pessoa ela é orgulhosa, ela se acha, ela não se mistura, e assim que a gente escuta essas conversas. Na verdade, você vai observar o que está acontecendo com aquela pessoa, ela é extremamente inibida, existe ali um sentimento de inferioridade, existe vergonha, existe uma imagem prejudicada dela mesma. E isso ela adquiriu ao longo da história dela. Uma vez instalado, esse programa ele condiciona todas as nossas escolhas e todas as nossas relações. Então, por isso que é importante, que a gente enfatiza muito no nosso trabalho, o autoconhecimento. A partir do momento que eu me conheço, eu vou saber destacar os pontos fortes e reforçá-los. E destacar os pontos fracos e repará-los. Mas, doutor, uma pessoa que é tímida, que não gosta de estar no meio da bagunça e tal, ela pode ser julgada, mas o fato de ela ser julgada não é um problema de quem está olhando de fora sem reconhecer, embora ela se coloque naquela posição? Isso não é um problema de quem está julgando? Na verdade ali é uma via de mão dupla. Às vezes a pessoa ela se sente insegura e ela pensa que os outros estão pensando dela como ela pensa de si própria. E às vezes as pessoas não estão pensando, não estão julgando. Às vezes as pessoas nem lembram que ela está ali acomodadinha. Exatamente, quietinha. As pessoas nem estão se dando conta dela, mas ela acha que está todo mundo olhando para ela e sendo julgada. Na verdade, quem está fazendo um julgamento ali, a própria pessoa julgando os outros, sendo eles julgando a ela. Então você vê a dificuldade que a pessoa tem de lidar com essas emoções. Por isso que toda a nossa subjetividade, ela parte do nosso lado inconsciente. Então, sensações, sentimentos, emoções, desejos e vontades tem a ver com com as programações que estão a nível inconsciente. Então, nas relações, a pessoa ela começa a se sentir insegura. Acha que os outros estão achando dela o que ela pensa de si. E, na verdade, isso não está acontecendo. Isso é como o senhor disse, tanto relacionamento profissional, como casamento, família, né? Por exemplo, num casamento, quando há uma insistência por exemplo, do ciúme, é a pessoa que está criando aquilo quando não há realmente do que ficar desconfiando? Na verdade, eu vou pegar o exemplo do ciúme. No ciúme é uma insegurança que a pessoa sente na relação. Ela já se compara e se sente menos, se compara e acha que a outra pessoa é melhor e
ele sente que a outra pessoa é uma ameaça sem aquela pessoa ter consciência disso. Porque o que eu percebo, nossa, imagina se eu, né, não tenho conhecimento suficiente para isso, mas o pouquinho que a gente entende é que há uma insegurança muito forte da pessoa que tem ciúme e ela acaba descontando isso no cônjuge, né, e cobrando, e quando não há, na verdade, nada, mas por insegurança da pessoa. Sempre tem que partir dessa medida, como se diz, eu sou a medida de todas as coisas. Se eu estou sentindo esse ciúme, essa insegurança, porque eu não confio em mim. Um outro detalhe importante, quando a gente não confia em si, a gente quer agradar todo mundo e diz sim quando quer dizer não. Quando a pessoa ela confia em si, ela é capaz de dizer não quando precisa ser dito não, ou sim quando precisa dizer sim, e agrada todo mundo, porque nessa hora a pessoa está se tornando uma pessoa honesta, autêntica com ela própria. Exatamente. E o que impede a pessoa muitas vezes de ser autêntica são as programações que estão no subconsciente, e a pessoa precisa olhar para isso, e a partir do momento que a gente olha para essas dificuldades, a gente consegue superá-las. Do contrário, dá para consertar, porque quando a gente nega um problema, um sentimento qualquer, nós estamos reforçando ele e ele nos domina. Quando a gente olha para ele e admite esse problema, ele vai perdendo forças. Legal. Então, para isso é importante a gente sempre olhar. Um exemplo que eu dou com muita frequência. Se existe uma sujeira ali no chão, a primeira coisa que eu preciso fazer é olhar para ela. E depois vou tomar as providências como limpar isso aí. A mesma coisa no lado subjetivo e no lado emocional. Eu preciso admitir, reconhecer que existe ali um problema, olhar para ele e transformá-lo, buscando sempre as causas e não buscar culpados. Exatamente. A origem está na gente. Doutor, para a gente encerrar, hora local do workshop que vai acontecer é dia 11, é isso? É dia 15, 16, 17 desse mês, no nosso espaço, lá no edifício Columbia Center, né? Então, são vagas limitadas e ali a gente debate e aprofunda exatamente essa realidade bem complexa, mas muito importante para a gente ter qualidade de vida e também qualidade nas nossas relações. Isso aí, doutor, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. E aguardamos a sua volta. Obrigado. Até mais. Até mais. Vamos encerrar o nosso Ver Mais então por hoje, gente. A gente fica por aqui, mas amanhã com certeza a gente tá juntinho aqui no mesmo horário, logo depois do Jornal do Meio-Dia, da Maleta Premiada. Eu espero vocês, até lá.